Jesus não perdeu seguidores porque errou. Ele perdeu seguidores porque parou de agradar. Ele liderou pessoas instáveis, céticos, ambiciosos e um traidor consciente. E mesmo assim, construiu o movimento mais duradouro da história. Se você lidera e sente que está incompreendido pelas pessoas, você sente que sempre é criticado ou criticada, sempre está sozinho ou sozinha, isso não é sinal de fracasso, calma. É sinal de que você está no caminho certo. Eu quero comentar com você, através desse material que eu vou compartilhar com você agora, os 7 ensinamentos, as 7 atitudes que Jesus teve no processo de liderança dele. Está chegando o Natal. Antes de tudo, eu desejo um Feliz Natal para você. E é em homenagem a essa data, independentemente se você comemora ou não, e também não tem viés religioso isso daqui. Eu também não sou padre nem pastor, mas Jesus é uma das figuras mais estudadas na liderança e eu quero apresentar para você 7 atitudes e ensinamentos que Jesus teve em sua liderança. A última vai te surpreender. Fala, líder, tudo bem com você? Diogo Xavier aqui mais uma vez. Um prazer muito grande falar com você, principalmente nessa data. Estamos comemorando aqui, chegando ao final de mais um ano. E eu agradeço a você que acompanhou o LeaderFlixCast em todos esses dias que nós postamos os nossos materiais, os nossos conteúdos. Espero que ele tenha impactado bastante aí a sua vida, a sua jornada. E independentemente se você comemora, um Feliz Natal para você. Se você não comemora, está tudo bem também. Hoje nós teremos aprendizados sobre as atitudes de Jesus. Como a liderança de Jesus fez dele o maior líder da história. E por que eu compartilho isso com você? Como eu falei para você, eu não tenho viés religioso aqui, não sou um pastor, não sou um padre, eu sou apenas um cara igual você, que tá aí na batalha, na labuta, buscando melhorar sempre a sua liderança. E eu compartilho aqui meus aprendizados contigo, tá? E hoje eu quero falar sobre os 7 ensinamentos que Jesus Cristo, através da sua liderança, através do impacto que ele gerou aí no mundo, vai tocar de alguma forma no seu processo de formação. Como você pode pegar isso e aplicar aí na sua realidade, no seu dia a dia. Jesus é uma das maiores figuras estudadas no mundo da liderança pelo comportamento, pelas atitudes que a história conta que ele teve. Ah, Diogo, eu não acredito. Encare como um personagem para você aprender como enfrentar sua liderança, que não é, novamente, viés religioso, é sobre aprendizado de liderança e ele, pela história que está escrito, teve muitos aprendizados que é interessante você saber como aplicar aí no seu dia a dia, tá legal? Se é a primeira vez que você está aqui, aperta o botão seguir, ativa o sininho. Se você não fizer isso, quando eu posto toda segunda-feira às 6 horas da manhã, você não recebe a notificação e pode perder informações importantes. Compartilha no grupo da família, aproveitar esse ambiente de Natal que nós estamos. Manda um abraço aí para sua família, para todo mundo aí que sempre está acompanhando o LeaderFlixCast. Para mim é uma honra, um prazer muito grande sempre falar contigo aqui. Deixa aqui embaixo também seu comentário, sua reflexão, vai ajudar muito a nossa galera. Mas vamos lá, vamos para o primeiro ensinamento que Jesus, na sua jornada, ele teve de experiência de liderança e como é legal a gente tirar esses aprendizados e pensar, como que eu levo isso para a minha realidade, para a prática? O primeiro aprendizado que eu quero compartilhar aqui com você, líder, se você está se sentindo cansado, criticado, muitas vezes incompreendido pela sua equipe, olha só o que Jesus passou. Ponto número 1. Jesus não esperava ser amado por todos. Existem muitos líderes que querem a aprovação de todo mundo, e isso gera um peso. Isso gera uma sobrecarga em nossa liderança.
que a gente sempre fica esperando que todos compreendam aquilo que a gente vai aplicar, aquilo que a gente vai fazer. E muitas vezes as pessoas não vão compreender. E ainda assim você terá que ter paciência, você terá que explicar novamente, você terá que abrir o ponto de vista e muitas vezes haverá sim o confronto. É mais ou menos essa história que aconteceu aqui com Jesus, sabia? Sabia que ele passou por isso? Se você for ler lá em João 6, eu recomendo que você dê uma lida com objetivo de estudo em João 6. Jesus, nessa história, ele estava lá fazendo seus milagres, compartilhando seus conhecimentos com o pessoal. E teve em algum momento que ele fez ali a multiplicação dos pães, a divisão dos pães ou algo semelhante. E nesse momento, Jesus, que todo mundo estava ali presente, Jesus aproveitou para fazer uma provocação um pouco mais profunda. Olha só, ele teve que falar coisas que iriam fazer as pessoas questionar ele. E muitas vezes, líderes têm receios de ter conversas difíceis, com medo da reação das pessoas, com medo com que as pessoas vão pensar, com medo dele não ser mais amado. Jesus não esperava ser amado por todos, ele queria provar quem era leal. Ele queria provocar quem ali estava com lealdade nele. E sabe onde deu o confronto nessa história? Depois que ele fez a multiplicação dos pães, ele meio que deu uma indireta falando assim: pessoal, eu não quero mais que vocês venham aqui atrás de mim. Claro, você vai ler lá, você vai ver que vai ter um contexto muito mais profundo. Como eu falei, eu não sou pastor nem padre, mas eu vou colocar o meu entendimento aqui e depois você se aprofunda nos seus estudos daí, tá? Ele falou assim: eu não quero que vocês venham aqui apenas atrás do pão físico, do pão que vocês vêm para comer. Sabe por quê? Porque eu sou o pão da vida. Essa foi a fala dele. Isso gerou um choque. Todo mundo parou. As pessoas começaram a murmurar. Como assim eu sou o pão da vida? E ele continuou, aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim não terá sede. As pessoas começaram a falar, ele começou a falar que ele era a carne, que ele era o sangue. As pessoas, meu Deus, como que eu vou comer a carne e o sangue dele? As pessoas entenderam ao pé da letra. Imagina aquela época, Jesus tentando fazer as suas analogias, suas explicações, e as pessoas entendiam de forma literal. E aí todo mundo começou a murmurar. Como assim? Jesus está falando do quê? Tá doido? Maluco? O pessoal começou a murmurar, questionar a fala dele. Só que naquele momento ele estava fazendo uma provocação um pouco mais profunda. E ali ele percebeu que deu uma mexida, inclusive com os discípulos dele. Ele já tinha escalado os 12 ali. Inclusive um deles ele já desconfiava que não era da galera, né? Não era de confiança. Você já deve estar imaginando aí de quem que eu tô falando. Então, quando Jesus falou isso, lá em João 6,60, ele falou assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Jesus já, pessoal, a galera já ameaçando dar uma cancelada ali em Jesus, né? Percebeu? E aí, desde esse momento, se você for ver lá em João 6,66, ele vai falar assim, ó: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Olha só, os discípulos de Jesus estavam abandonando ele por algo que ele falou. Então, de repente, você tá aí, meu Deus, as pessoas estão de cara feia comigo, ninguém me olha. Aconteceu com Jesus. Segundo a história, um dos maiores líderes da história.
e criou um baita movimento, aconteceu com ele. Em algum momento, por algo que ele falou, a galera já queria dar uma cancelada nele. Então, cancelamento é desde a época de Jesus, você tá entendendo? Não é de agora, não. Então, se você ficar com medo de entregar sua mensagem, se você ficar com medo de entregar o que você precisa entregar e fazer o certo e dormir com a consciência tranquila, com a consciência do que você está fazendo é o correto, claro que é o seu contexto, a sua coerência, a sua visão aí de onde você está. Mas se você tem convicção que você está entregando a sua mensagem no seu ambiente, está fazendo o seu melhor, olha aí, até Jesus teve os seus discípulos cancelados. E eu recomendo que depois você vá lá e consulte com seus próprios olhos, entenda até do seu jeito, até muito melhor do que eu estou explicando aqui. Só quero dar uma provocada em você para você perceber que Jesus não esperava ser amado por todos. Um dos maiores líderes da história já tinha essa consciência. E às vezes você pode estar chateado ou chateada com a sua equipe, que as pessoas não olham para sua cara, não quer falar com você. Jesus, percebendo essa fala, lá em João 6:67, ele vira aos 12 e fala: quereis vós também retirar-vos? Vocês também vão se retirar? Jesus perguntando sobre a lealdade deles. E aí, realmente é isso? Vocês realmente vão embora? Vão se retirar? Ali Jesus não tinha medo de provar quem era leal, quem realmente estava com ele. Tem líder que fica com medo de perder gente. Já viu isso? Tem líder que fica com medo de perder pessoas. De repente, perder talentos. Ali Jesus estava testando a lealdade para ver se ele estava realmente com as pessoas certas no lugar certo. Independentemente dos 12 ou não, Jesus continuaria o seu projeto. Jesus continuaria a caminhar. Então, ele não esperava ser amado, mas ele esperava a lealdade de quem realmente acreditava nele como pessoa íntegra, que estava ali para entregar sua mensagem. E aí ele provou a lealdade de Simão Pedro, que era o Pedrão. Pedrão respondeu para ele, lá em João 6:68. Falou assim, ó: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Ou seja, Pedrão falou, tô contigo. Se eu sair daqui, para onde? Quem vai falar da palavra eterna pra gente? Então, Pedro se mostrou, naquele momento, leal, porque lá na frente, como Pedro tinha suas oscilações emocionais, a gente já vai falar sobre isso daqui a pouco, como Pedro tinha suas dificuldades de emoções, lá na frente ele iria negar Jesus. Mas até aqui, ele falou, tô contigo, vambora. Então, líder, por que eu tô compartilhando isso aqui com você? Porque isso foi um fato que Jesus passou. No momento que ele quis provocar um pouquinho mais as pessoas, com uma palavra mais profunda, com uma provocação mais forte, as pessoas questionaram e quiseram lhe abandonar. E ali ele provocou para ver quem realmente era leal a ele. Ele não teve medo de perder pessoas, ele tinha propósito. Jesus sabia muito bem o que veio fazer, independentemente de qualquer situação, ele iria continuar o seu projeto. Ele não estava ali para agradar, ele até fala isso em alguns momentos, né? Que ele veio para entregar a palavra do Pai. Que é claro, ele tinha uma experiência, ele tinha o seu ensinamento era um ensinamento espiritual, então na mensagem dele, ele vem entregar a mensagem do Pai. E nada disso iria impedir que ele entregasse. Então as pessoas fizeram charminho, ele testou ali
a lealdade de alguns e Pedrão se mostrou do lado dele. E ele seguiu firme aí com o seu projeto. O resto da história você já sabe. Eu contei essa história para você, de repente, refletir um pouquinho. Será que você tá querendo ser amado por todos? Será que você tá falando o que precisa ser dito? Ou você tá esperando a aprovação das pessoas? O que você tem buscado aí, líder? Fez essa reflexão? Pensa direitinho nisso. Vamos pro ponto número 2 aqui. No ponto número 2, eu quero deixar claro para você que Jesus construiu o seu projeto com pessoas difíceis. Ele não ficou esperando as pessoas 100% perfeitas. Será que existe? Você é perfeito? Eu não sou. Será que nós vamos encontrar pessoas 100% perfeitas no nosso time? É óbvio que não. De repente você vai ter um mais explosivo, um mais ansioso, um mais calado, um mais tímido, um mais travado. São pessoas. O que vai exigir de você muita paciência. Vai exigir de você muita paciência. O que você tem que ter como certeza é filtrar o máximo possível se é a pessoa certa no lugar certo. Contudo, não espere pessoas perfeitas. Elas não existem. Não inventaram essa pessoa perfeita. Se nós somos imperfeitos, se nós somos pecadores, se nós somos cheios de falhas, quem somos nós para exigir a perfeição do outro? Aí vai a sua habilidade com pessoas. Aí vai da sua habilidade em liderá-las. Em ter paciência de corrigir a rota dessas pessoas. Jesus tinha o Pedrão. Falei aqui com você, ó. Simão Pedro. Simão Pedro era um cara impulsivo. Falava antes de pensar. Reagia por emoção. Mas ele tinha uma liderança natural. Ele tinha iniciativa. Ele tinha uma coragem bruta. Jesus gostava disso. Sabia que ele podia ser um grande líder, um grande disseminador da sua mensagem. Jesus apostou no Pedro. Ele não ficou falando, Pedro, você é muito emocional, sai do meu time. Teve que trabalhar. O cara que estava sendo leal com ele ali. Então, olha só. Eram pessoas perfeitas no time de Jesus? Jesus tinha Tomé. Já conviveu com um cara chato mesmo, de ser cético, tudo tá ruim, tudo... Não, me explica em detalhes. Não, isso aqui não tá certo. Tomé não acreditava em nada, ele tinha que ver, ele era aquele cara analítico. Você não contava qualquer história e convencia o Tomé. Não era assim o jeitão dele. Ele era um cara cético. Não é que ele era curioso, ele era cético mesmo. Você tinha que explicar no detalhe pra ele. Só queria ver se ele só acreditava se realmente ele podia enxergar ali, podia ver. Esse era o Tomézão. Jesus falou, vambora, Tomé. Te explico, te mostro. Paciência. Olha a habilidade de Jesus. Muita paciência, muito diálogo, muito desenvolvimento. E não tinha só esses dois, não. Também tinha Tiagão, Tiago e João. Sabe quem era Tiago e João? Era aqueles jovens com uma ambição absurda e pouca maturidade. Um queria sentar à direita e outro queria sentar à esquerda de Jesus. Aí Jesus falou assim para ele, meus amigos, é maior aquele que serve. Tem uma passagem que Jesus fala isso para eles. É maior aquele que serve. Se você for lá em Marcos 10:37, eles falam assim, ó, concede-nos que na tua glória
nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Ou seja, eles queriam estar ali do lado de Jesus, queria sentar na janelinha com Jesus. Aí Jesus falou, não, amigão, é maior aquele que serve. Comecem a servir. Comecem a entregar o melhor de vocês. Se vocês querem isso. Será que no seu time não tem aí os ambiciosos, que querem sempre algo a mais, querem crescer, querem isso, querem aquilo? Como é que você tem trabalhado a formação deles, a maturidade deles? E ainda por cima tinha Judas, né? Jesus ainda trabalhou com o traidor do lado dele, e ele já sabia que Judas era traidor, segundo a história. E mesmo assim, manteve no projeto. Eu não sei se eu teria a mesma coragem de Jesus, a mesma fé. Estamos falando de Jesus, né? Então, se ele fez é porque ele já sabia, talvez era o objetivo da mensagem. Olha, ainda terá traidores do seu lado. Você conviverá com traidores. E às vezes tem gente que fica aí magoada porque alguém traiu, aí não confia mais em ninguém e fica... Em algum momento pode surgir um traidor. Já pensou se você levar pro coração tudo? Inclusive o que o traidor faz pra você? Você não vive mais, você não confia mais em ninguém. É isso que você quer? Então, ponto 2 é isso, líder. Jesus construiu o projeto com pessoas difíceis. Não esperou as pessoas perfeitas, não. E foi ali moldando, formando essas pessoas. Líder é formador de pessoas. O quanto você tem se desenvolvido para formar pessoas. Líder é formador de gente. Líder é desenvolvedor. Vai ter que ter paciência. Eu sei que tem que ter. Tem dia que é difícil, tem dia que você não tá para muita conversa. Evita. Fala no dia que você tá calmo. Respira. A pessoa perfeita vai ser muito difícil você achar. Não existe, o ser humano é imperfeito. Você tem esperado as pessoas perfeitas para continuar o seu projeto? Ponto número 3, líder. Jesus não esperou o momento perfeito. Já percebeu que Jesus não tinha estrutura física? Jesus não tinha uma igreja? Jesus não tinha a lousa bonitinha? Não tinha um caderninho? Você já percebeu que Jesus ia com a sua roupona, subia aos montes e dava a sua mensagem? Você percebeu isso? Jesus não esperou ter a melhor estrutura. E aí você vê que tem pessoas que estão esperando, tá tudo perfeito para começar seus projetos, né? Tá tudo lindo, não, mas tem que ter uma florzinha aqui, tem que ter um botãozinho ali. Meu amigo, se Jesus, que foi o maior líder da história, estudado em liderança, em vários lugares, não esperou o momento perfeito, porque eu e você iria esperar a perfeição das coisas para começar algo, para seguir com algo. Entrega o que está no seu coração aí, meu amigo, minha amiga. Jesus não tinha a melhor sala, não tinha ar-condicionadozinho, não. Não tinha o melhor carrinho, não. Não tinha a melhor roupa, não, cara. Era debaixo do sol, era ali, ó, com a galerona e vambora, cara. A mensagem precisa ser maior que o mensageiro. A sua mensagem precisa ser maior que você. Se você está esperando o momento certo, vai ficar a vida inteira planejando. Não dá tempo. Jesus não esperou o momento perfeito, não. Ele foi e entregou. Você está entregando tudo que você pode? Será que nós, eu e você, iremos morrer vazio? Ou iremos levar aquilo que a gente tem dentro do nosso coração para o mundo?
Será que você está esperando o momento perfeito? O que está impedindo você de fazer o que precisa ser feito? Essa é a mensagem que Jesus, e a lição que eu aprendi com Jesus também. Não espere o momento perfeito. Não espere o momento perfeito. Vai e faz. Os recursos vão chegando, as coisas vão acontecendo conforme você vai caminhando. O caminho se faz caminhando. O caminho não se faz ficar a vida inteira planejando, se faz caminhando. E você? Tá planejando mais? Tá dando muitas desculpas que tá faltando isso, aquilo? Ou você realmente tá disposto a entregar o que tá aí dentro do seu coração? Próxima lição aqui de Jesus. Lição número 4. Lição número 4. Jesus liderava pelo exemplo. Jesus liderava pelo exemplo. Lá em João 13, de 4 a 5, conta uma história que ele amarrou a toalha na cintura, se agachou, em um gesto simbólico de humildade, prestou o serviço de lavar os pés de um de seus discípulos. O que Jesus estava querendo fazer ali? Cara, despencar o ego. Tem muito líder que sobe de posição e acha que agora é o dono de tudo. Cara, a soberba precede a queda. Tem episódios aqui que a gente fala da soberba. Recomendo que você escute. A soberba precede a queda. De novo, a mensagem é maior que o mensageiro. A mensagem é maior que o mensageiro. Então, quando você se torna soberbo, soberba, na posição que você está, você espanta as pessoas. As pessoas não querem mais caminhar contigo. A soberba está maior que a mensagem. E aí ela perde força. Então, a minha pergunta para você, para que você reflita, aí contigo mesmo. Será que em algum momento a soberba tem te dominado? Tem ofuscado a mensagem? Por que será que você está na posição que você está? Por que será que você estuda esses assuntos? Será que não tem algo dentro de você para ser entregue? Será que é por acaso que nós estamos conversando aqui? O que você acha? O que você acha? Então, líder, por que é importante falar sobre exemplo? Porque da forma que o seu time te olha, ele vai reproduzir. Se ele vê você humilhando pessoas, ele vai humilhar. Se ele vê você elogiando pessoas, ele vai elogiar. Se ele vê você fazendo gestão, ele vai fazer gestão. Se ele vê você levando as coisas de qualquer forma, ele vai levar as coisas de qualquer forma. Se ele vê você chegando atrasado, ele chega atrasado. Neurônio espelho. Ele reproduz aquilo que ele vê. Então, pense nisso, líder. Qual é o exemplo que você tem dado para as pessoas? Isso serve não só na liderança, mas serve aí você com seu filho, com a sua filha, serve com a sua família. Qual exemplo você tem reproduzido que eles estão assistindo? O que eles vão replicar a partir do que ele enxerga em você? Falar só não resolve. É preciso dar exemplo. Ponto número 5. Jesus era especialista em perguntas. Anota isso. Ponto número 5. Jesus era especialista em fazer perguntas. Você deve conhecer a história da mulher que estava sendo julgada em meio à multidão. E Jesus vendo aquela cena onde a mulher estava sendo julgada por várias pessoas ali. Jesus vendo essa cena, ele vira para todos, dá uma agachada, pega uma pedrinha, rabisca no chão, olha para eles e pergunta:
Atire vocês a primeira pedra quem nunca pecou. Alguém de vocês nunca pecou? Opa! Quando ele faz essa pergunta, choca os neurônios das pessoas, faz elas pensarem. E é incrível como tem muito líder que quer dar respostas prontas para as pessoas, né? Tem aqueles colaboradores que sempre repetem as mesmas perguntas e o líder não devolve a pergunta com medo de confrontar. Só que líderes que fazem a diferença são poderosos em fazer perguntas. Eles trabalham perguntas, eles estudam sobre perguntas abertas, perguntas fechadas, para que ele possa fazer o time dele pensar. E Jesus nos ensina muito sobre isso. Tem várias passagens que Jesus está fazendo perguntas para as pessoas. Ele não tinha receio de confrontar com inteligência, ou seja, confrontar não é ser agressivo, ignorante, ser uma pessoa bruta. Não, era com pergunta. Pergunta simples, mas que fazia as pessoas pensarem, que faziam as pessoas refletir. Grandes líderes fazem isso. E você tem feito perguntas para o seu time? Lição número 6. O propósito de Jesus não era fazer algo centralizado, mas era criar e deixar um legado. Ele queria criar continuidade. Não foi à toa que ele formou os 12 discípulos. Ele não queria seguidores. Ele queria novos mensageiros. Ele sabia que a mensagem dele só poderia potencializar se ele formasse mais pessoas. E foi quando ele selecionou os 12 discípulos. Ah, Diogo, mas um traiu. Sim, um traiu. Mas faz parte, ele trabalhava com pessoas difíceis. Poderia acontecer algo desse sentido em algum momento. Ou ele engavetava o projeto dele e falava, não, eu vou ter pessoas complicadas. Ah, não é fácil trabalhar com pessoas, não, eu vou parar aqui. Nem por isso ele parou, ele foi se desenvolver, né? Ele foi se aperfeiçoar para ele enfrentar o chamado que ele sentia no coração dele. Mas ele não voltou atrás, não. Ele fez a vida dele valer. A passagem dele valer. E aí, com isso, ele construiu a formação desses 12 discípulos. Que através desses 12 discípulos, eles replicaram a mensagem que dura mais de 2000 anos. Você como líder, você tem formado pessoas? Você tem formado pessoas para que continue seu legado mesmo sem você? Para que algo não fique centralizado em você? Ou não tudo está nas suas costas? Como que você tem formado as pessoas? Como você tem formado o seu time? Então, o ponto número 6 da lição de Jesus foi sobre isso. Construa legado, e legado só pode ser formado com pessoas replicadoras. Pessoas que não sejam seus papagaios, não sejam seus seguidores, mas que sejam replicadores, que façam a diferença nos seus habitar, no seu espaço, no seu ciclo de influência. Se você conseguir fazer isso, você já está construindo o seu legado. Ponto número 7. E a última lição. Olha que interessante. Você já se perguntou onde Jesus estava na sua infância e na sua adolescência? Onde será que Jesus estava na sua infância e na sua adolescência? A lição número 7 é que Jesus se preparou antes de se expor. Jesus se preocupou em se preparar. Onde será que Jesus estava dos 10 aos 29 anos? Onde ele começou seu legado aos 30 anos e teve apenas 3 anos de exposição do seu projeto, mas que já foi o suficiente para ficar marcado na história. Lembra das histórias que Jesus passou pelo deserto?
e as outras histórias que nem sequer são contadas. Onde Jesus estava, dos seus 10 a 29 anos de idade. Aí dizem alguns que Jesus passou por outros lugares, pela Índia, foi estudar em outros lugares, mas são suposições. Ninguém tem certeza de nada. Mas muito provavelmente Jesus estava se preparando. E você tem se preparado? Como que você quer entrar o ano de 2026? Você tem buscado a sua preparação? Claro, se você está aqui, você está se preocupando em se desenvolver cada vez mais, e esse é o caminho. Cada vez que você aumenta a escalada da liderança, mais preparo você terá que ter. Que é no alto da montanha que o vento bate mais forte. E sem preparo é como se você tivesse com uma venda nos olhos. Quer participar da mentoria gratuita? O link tá aqui na descrição. Primeiro link da descrição, clica nele e me manda um oi. A gente combina de horário para se falar, bom? Qual que é a conclusão que a gente tira desse episódio aqui, líder? Fechamento final. Primeiro, Jesus não liderou pessoas fáceis. Jesus não liderou pessoas fáceis. Como você viu, teve muitos perfis difíceis na sua jornada. Ele também não esperou aplausos. Ele nem tentou salvar todo mundo. Não foi esse o objetivo dele. A sua preocupação era construir algo que iria sobreviver na sua ausência. Formando pessoas, entregando as mensagens, enfrentando os desafios que iriam vir pela frente. Então, se a sua liderança depende só de você estar presente o tempo todo, isso não é liderança, isso é controle. A pergunta e a reflexão que você tem que sair daqui é: o que eu, e somente eu, posso fazer para que eu possa evoluir ainda mais na minha liderança? Qual será o meu primeiro passo para o próximo ano? Para que eu entre o ano como um líder que seja lembrado, respeitado, que tenha as melhores oportunidades, que entregue a sua mensagem de corpo, alma e coração. O que somente você pode fazer para que você avance nesse sentido? Se você gostou desse episódio, líder, por favor, deixe seu comentário aqui, escreve aqui embaixo, Jesus. Eu vou saber que você assistiu até aqui. Deixa pelo menos isso. Pelo menos eu sei que a mensagem que eu tô te entregando aqui tá chegando aí do outro lado. Bom? E eu desejo para você toda a felicidade do mundo. E se você acredita em Jesus Cristo, que Ele possa abençoar você, sua família, sua ceia, a sua família. Se você não acredita, não tem problema nenhum, eu desejo o mesmo para você. Você tenha seus sonhos realizados, seus projetos realizados, e que você seja o líder que o mundo precisa. Acho que assim como eu, você tem percebido que o mundo está desafiador. E eu acredito muito mesmo, que a mensagem que eu entrego aqui pode fazer uma grande diferença se eu e você nos unirmos para levar ela adiante. Como eu falei para você, a mensagem precisa ser maior que o mensageiro. Então que você pegue essa mensagem, leve ela dentro do seu coração. E só você, aí dentro de você, você sabe o que você veio fazer nesse mundo. Encare seu projeto, escuta novamente esse episódio, se inspire nele quantas vezes for preciso. Veja a mensagem que Jesus nos deixou. Ele não esperou o momento perfeito, ele não esperou as melhores pessoas, ele não esperou ele estar perfeito na jornada, ele foi lá, caminhou um caminho. Acredite, pise no chão, que o chão, em algum momento, ele vem, ele não vai pisar no vazio. Bom? Grande abraço, beijão no seu coração, uma grande honra para mim nessa jornada da vida,
poder conversar com você aqui. Obrigado por isso. Feliz 2026, líder.